Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao podcast Sem Fronteira. Hoje vamos conversar a respeito das perspectivas de geografia urbana, cidades médias, cidades pequenas e o ensino. Trata-se da continuidade do episódio anterior, onde também conversamos a respeito deste tema. É importante destacar que nosso convidado é o professor Oscar Alfredo Sobares Minho, que é professor da Universidade Federal de Sergipe. Bom, passamos ao diálogo que realizamos a respeito deste tema. Eu gostaria de trazer um aspecto que nós temos aqui na UFFS, especialmente no campus Erechim, onde eu estou, né? Mas uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, que tem um papel de polarização importante de outros 29 municípios aqui no entorno, né? Mas é uma cidade de 100 mil habitantes que no entorno, né, nós nos deparamos com cidades de 1.500, 2.000, 3.000 habitantes, né? Com uma inserção muito forte, muito significativa, né, do ponto de vista econômico, cultural, com as relações do rural, né? E me parece que aparece para todos nós aqui um desafio de como abordar, como estudar as relações estabelecidas nesses pequenos espaços urbanos, né? Enfim, gostaria de te ouvir a respeito do desafio da geografia urbana em pesquisas de cidades pequenas, né? Talvez seja uma fronteira na qual nós estejamos aqui nesse momento e, enfim, seria bem importante te ouvir no sentido de encontrar algumas pistas, alguns caminhos, algumas possibilidades para tentar entender o fenômeno urbano nesses contextos. Bella, eu quando cheguei aqui em Sergipe, eu, você comentou no começo desse áudio que eu fui teu professor. Bom, então, para quem não sabe, eu trabalhei durante 7 anos na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu nasci em Santiago, que é a capital do Chile, é o metrópole, um espaço metropolitano, macrocefalia urbana. Morei em Presidente Prudente, que é uma cidade média, e depois fui morar em Porto Alegre, uma capital, um espaço metropolitano também. E quando eu venho aqui para Sergipe e vou trabalhar especificamente em Itabaiana, embora eu more em Aracaju, eu me deparo também com uma realidade urbana totalmente diferente. Talvez não tão diferente, mas para a qual eu não tinha olhado antes, com a mesma, com a mesma, com a mesma detenção, com a mesma atenção. Então, eu sempre falo que Sergipe é um estado ótimo para pesquisar, porque tem 75 municípios. Então, o número que dá para você, uma planilha Excel, um monte de variáveis não é Minas Gerais ou Bahia ou o próprio Rio Grande do Sul. Então, e aí eu também me deparei com isso. Grande parte das sedes municipais, vamos para a definição formal, legal do Brasil, as cidades sergipanas têm menos de 20 mil habitantes. Que é um número, alguns falam 30 mil, outros falam 20 mil, eu não vou entrar nessa discussão, o número não é o mais importante, mas é por aí mais ou menos que se calcula o que seria uma cidade pequena. Eu, num texto que escrevi lá por 2014, se não me engano, eu usei o corte de 20 mil habitantes. E grande parte dos municípios são desse tamanho. Tá, mas não todo é o tamanho, né? Qual é a dinâmica desse município? Então, lá na região de Erechim, onde tem esses municípios, essas sedes pequenas, essas cidades pequenas, bom, a primeira coisa é ver como se manifestam as tendências da urbanização, eu colocaria assim, nesses municípios, nessas cidades pequenininhas, nessas cidades pequenas. Porque elas são pequenas, mas não estão isoladas.
que dinâmicas estão acontecendo lá. Então, por exemplo, você pode ter áreas em que essas do Brasil, em que lugares do Brasil em que essas cidades pequenas estão perdendo população, estão ganhando população. Algumas podem ter uma dinâmica muito específica associada a uma localização de uma atividade muito pontual. Por exemplo, uma fábrica aqui em Sergipe, uma fábrica de sapatos que veio do Rio Grande do Sul e que abriu uma unidade, eventualmente abre uma unidade aqui, como já aconteceu, acho que já fechou, nesse caso específico, mas aí você, então, qual é o dinamismo? O que é o que está acontecendo? Como se relaciona essa cidade com seu entorno? Bom, eu pesquisei a cidade de Passo Fundo, quando estava lá na URGS, no âmbito da Recime. Essa foi a cidade que eu estudei. Então, para mim, na região Passo Fundo é a cidade média. Erechim é a segunda centralidade, vamos falar assim, também tem uma área. Se vocês veem o estudo da Regi, que é o mapa, vocês vão ver o mapa, se não me engano, o mapa 51, estava vendo agora, de Passo Fundo, tem lá Erechim e tem o desenho de sua área de influência, e é uma área de influência importante. Obviamente, perde para Passo Fundo, porque Passo Fundo tem essa no seu âmbito regional, ela realmente é a que polariza mais. Mas aí também você pode discutir isso, como essa centralidade pode ser, né, diluída entre as duas cidades. Então, isso é um âmbito, abre espaços de pesquisa muito grande. Agora, com relação às cidades pequenas, está tendo também no último tempo, estamos vendo uma série de publicações, de pesquisa sobre a temática, inclusive no redes que estão se formando para pesquisar as cidades pequenas. Por quê? Porque o processo de urbanização, ele se manifesta em todos os tipos de cidades e também se manifesta no espaço rural. Eu não quero aqui entrar em discussão e em conflito com meus colegas da geografia agrária. Obviamente, quando, e aí vou citar o Lefebvre, quando o Lefebvre fala da urbanização total da sociedade, ele não está falando que tudo vai virar cidade e as áreas rurais vão desaparecer, mas as lógicas urbanas, na perspectiva analítica que ele tem, que é uma perspectiva ampla, filosófica, que muitas vezes a gente tem até dificuldade de compreender, de seguir o seu raciocínio, pelo menos eu tenho, ele nos leva a que essas lógicas estão presentes e se fazem sentir em todos os lugares. Então, como isso se manifesta nas cidades pequenas, perdão. E aí eu tenho um texto do professor Lobato Correia, que foi publicado eu sei que as sugestões de bibliografia se deixam para o final, mas como vai aparecendo as temáticas, também eu vou me lembrando que é um texto que foi publicado na GeoUSP, em que ele fala dessa relação muito dessas cidades pequenas, muito próximas do rural, né? Que é uma dinâmica importante veja, o que nós muitas vezes obviamos, os pesquisadores da geografia urbana, muitas vezes obviamos o tema da relação campo-cidade ou cidade-campo. Eu acho que as cidades pequenas talvez tenham essa grande potencialidade para trazer essa discussão para a geografia urbana. E obviamente isso não é só para as cidades pequenas, mas pode ser uma perspectiva. Bom, professor Oscar, eu lhe perguntei a respeito da relação, enfim, das cidades pequenas, mas também gostaria de trazer uma outra questão, né? Enfim, aproveitando outro tema, que também me parece que ele é muito, muito rico e
enfim, desafiador, né? Que é a relação do próprio estudo da geografia urbana com o ensino de geografia, né? Então, enfim, nós fizemos uma discussão recentemente a respeito do estágio supervisionado. Enfim, há grandes desafios, né, nesse diálogo entre universidade e escola, né? E, bom, gostaria de aproveitar também a tua presença, né, e conversar um pouco contigo a respeito dessa relação do ensino de geografia urbana. E, nesse sentido, professor Oscar, gostaria de saber quais são as perspectivas e desafios do ensino de geografia urbana, seus conceitos, seus processos, né? E, enfim, te provocar no sentido de nos dar alguns caminhos, algumas pistas para os nossos estudantes que são estudantes que são licenciandos, os nossos colegas professores que escutam o nosso podcast, enfim, né? Então, é uma provocação no sentido de tentar aproximar esses dois universos, da universidade e da escola. Então, professor Oscar, essa relação do ensino de geografia urbana, seus conceitos, fundamentos, que tu podes nos dizer, nos indicar como possibilidades? Essa pergunta, para mim, é fundamental, porque eu trabalho num curso de licenciatura. Nós não temos bacharelado, é só licenciatura. Então, é formação dos professores de geografia que vão no futuro para as escolas. Eu ministro geografia urbana, então vou falar um pouco da minha experiência. Eu me aproprio, utilizo as reflexões da professora Lana Cavalcanti sobre essa temática. Então, para mim é fundamental, eu inicio minha disciplina de urbana refletindo, a partir da professora Lana, as potencialidades da geografia urbana, os conhecimentos da geografia urbana na sua perspectiva de ir para a escola. Então, toda essa discussão que ela faz de maneira brilhante sobre o conhecimento, a geografia acadêmica e a geografia escolar. Porque, veja, eu sempre até agora nunca me enfrentei a essa situação. Mas eu já me imaginei alguma vez um aluno ou aluna me perguntando: professor, para que estudamos tantas coisas de geografia urbana e depois lá na sala de aula não vamos utilizar tudo isso? Então, o que eu tento trazer da professora Lana é justamente esse destaque. Nós estamos na academia, nós estamos na universidade, nós temos que nos apropriar do conhecimento que historicamente a geografia tem produzido sobre a cidade. Então, é isso que nós tentamos, acredito eu, todos os professores de urbana tentam passar para os seus alunos, quando discutem, não é certo, uma história da urbanização, quando discutem os processos, quando discutem a morfologia urbana, quando discutem tipologias de cidade, quando discutem rede urbana e os estudos da REGIC, quando se abordan todas essas temáticas, estamos tentando trazer esse conhecimento. Por quê? Porque esse é o conhecimento que a geografia produziu do ponto de vista acadêmico. Agora, como passa isso para a escola? Então, levar essa geografia acadêmica para a geografia escolar, para o chão da escola, vamos falar assim, esse é o grande desafio. Agora, eu sou da ideia de que, enquanto mais conhecimento um futuro professor tenha, ele terá mais ferramentas de fazer essa ponte. Agora, como a própria professora Lana Cavalcanti coloca bom, esse tempo da pandemia tem sido muito interessante para a gente também assistir, não apenas ler os colegas, mas também assistir diferentes palestras. As lives, né? E tem as lives. E tem uma muito interessante sobre, conhecimento acadêmico, geografia acadêmica e geografia escolar, que ela fez com um pessoal, acho que da Federal de Santa Catarina, no ano passado, a professora Lana. E lá ela fala que o professor de geografia urbana, que ministra a disciplina,
tem que ter um conhecimento também desse lado escolar, na divisão que a gente faz da geografia do que seria do pessoal do ensino, né? Então, bom, saber, por exemplo, conhecer essas últimas reformas que têm sido feitas em termos de base comum curricular e toda a nova formatação do ensino médio. E aí, por exemplo, eu tenho uma avaliação que é muito pessoal, mas é muito superficial. E numa análise que eu fiz desses documentos, eu senti que nos documentos anteriores que eu conhecia, que eram os PCN, famosos PCN de geografia, parece que a geografia urbana, os temas da cidade, na minha avaliação muito superficial, parece que estavam mais claros. Eu senti que nessa base comum não ficou tão claro, não ficou um pouco diluído. Agora, por onde temos que, qual é um caminho para reforçar a importância da geografia urbana? Novamente, por uma coisa que a professora Lana coloca lá, muito claramente, que é que os conteúdos da geografia urbana, o trabalho com os conceitos da geografia aplicado ao espaço urbano, tem que se orientar, em última instância, para uma formação cidadã das crianças, dos jovens nas escolas. Por aí eu acho que a geografia urbana ganha sua importância. Porque, obviamente, as temáticas urbanas, como a desigualdade, a segregação, a forma como as cidades são produzidas, até o tema da administração das cidades, tudo isso tem um rebatimento direto na formação cidadã dos futuros dos alunos lá nas escolas. Então, por esse lado eu vejo a importância desse conhecimento. E bom, professor, eu gostaria de te questionar agora um pouco a respeito das tuas atuais reflexões, as tuas atuais pesquisas, né? Bom, acho que tu já nos deu algumas pistas, né, a respeito da tua inserção, né, no Estado, né, das tuas pesquisas, enfim. Mas gostaria de te ouvir um pouco a respeito das tuas reflexões, o que tu vens trabalhando, desenvolvendo a partir da Universidade Federal do Sergipe. Bom, eu ainda participo da RECIME, que é a Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias, que teve sua origem em Presidente Prudente, que foi coordenado por vários anos pela professora Maria Encarnação Expósito e que hoje é coordenada pelo professor William Ribeiro, da Federal do Rio de Janeiro, e pela professora Doralice Maia, da Federal da Paraíba. E atualmente está em desenvolvimento um projeto, e nesse projeto estou desenvolvendo uma reflexão, que vai ter o formato de um texto, sobre as cidades que estão sendo pesquisadas. Algumas já foram pesquisadas em termos de publicações, depois vou falar, que as publicações já foram produzidas, já estão disponíveis, outras cidades que se incorporaram na pesquisa, e a ideia é tomar esse conjunto de cidades e refletir sobre seus contextos regionais, que era um pouco o que eu estava falando lá no começo. Então, para isso, usar as pesquisas que o próprio IBGE tem disponibilizado, principalmente da REGIC, esse é o básico, não sei, para pensar, bom, áreas de influência, municípios polarizados, quais são que tipo de equipamento, de serviço define mais essa polarização, refletir também sobre o estudo que o IBGE fez da regionalização em termos de regiões imediatas e intermediárias, também nessa perspectiva, e associar isso, relacionar isso mais bem a uma pesquisa que foi feita no âmbito de uma reflexão do rural, que eu depois vou falar, tentar passar a referência mais completa, que
fez uma tipologia de espaços rurais brasileiros. Eu acho muito interessante, porque para pensar a dinâmica dessa cidade, embora ela não possa ser explicada totalmente por isso, mas a dinâmica, em que medida essas cidades, no contexto desses rurais que estão inseridos, tem certas dinâmicas que são mais claras ou que definem certos processos nessa cidade. Mas é um estudo geral. Eu não vou fazer uma análise intraurbana, não vou entrar na cidade, é mais ver esse contexto geral dessa relação entre essas cidades médias ou as cidades da pesquisa, porque até se incorporaram algumas cidades e não há uma total... bom, não tem que existir consenso na ciência, a ciência não se constrói por consenso, mas que há algumas dúvidas se são efetivamente cidades médias ou não. Então, nesse sentido, também avançar um pouco nessa reflexão. Esse seria pontualmente, as outras leituras são mais relacionadas com as aulas que eu ministro, então é mais pontual que uma pesquisa propriamente tal. Ah, que ótimo. Interessante o tema e, enfim, é um trabalho de fôlego, né? Essa articulação e essa reflexão, né? Especialmente articulando o trabalho de demais colegas, enfim, né? Professor Oscar, nós estamos chegando no final da nossa conversa, na reta final aqui do nosso podcast. E, como tu sabes, no final nós sempre pedimos aos nossos convidados algum tipo de indicação, de referências, para que todos aqueles que gostam, né, gostaram do tema do nosso podcast, enfim, possam, enfim, construir uma trajetória de aproximação, né, com o tema. Então, eu gostaria de te questionar, de te perguntar quais são as referências, artigos, livros, filmes, enfim, músicas, o que tu quiseres nos apontar, né, a respeito do tema das cidades médias, das cidades pequenas e do ensino de geografia urbana também. Então, gostaria de colocar esse ponto aqui na nossa reta final do podcast. Como sugestões de bibliografia, bom, eu começaria recomendando um livro que foi publicado pelo IPEA em 2001, que tem exatamente o título Cidades Médias Brasileiras. Esse livro, ele está, a maioria das coisas, acho que tudo que eu vou falar aqui, exceto uma outra coisa, não está disponível em PDF na internet. Mas esse livro está, se procura Cidades Médias Brasileiras, IPEA, com certeza é muito fácil chegar a essa referência. Bom, obviamente eu vou falar dos livros. Bom, não, primeiro vou deixar para o final os livros da Resime, para que não pareça tão que apenas quero fazer uma propaganda, mas eu destacaria uma série de publicações que foi feita pela rede de estudos de pesquisadores de cidades médias e pequenas da Bahia. Tem 4 livros que eu sei que estão publicados no site da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Tem diferentes números ou as publicações, porque seguem uma ordem que não é apenas dessa rede, mas todas se referem a cidades médias e pequenas. Então, eu conheço 4. Me parece, pelo que eu pesquisei rapidamente na internet, que também há alguns, porque esses geralmente são os resultados dos simpósios que ele organiza. E tem alguns que estão na internet disponíveis tipo em anais digitais, os mais recentes. Eu, pelo menos, encontrei um, o de 2018. Então, também tem esse material. Com relação ao texto que eu falei do professor Lobato Correia, o título é As Pequenas Cidades na Confluência do Urbano e do Rural. Também está disponível na internet, na página da revista GeoUSP, de 2011. Esse texto é de 2011. Bom,
o estudo da REGIC, eu acho que para quem pesquisa o urbano, independente do tipo de cidade, do tamanho da cidade que vai pesquisar, é bom conhecer para ter essa noção da rede urbana brasileira em seu conjunto. Então, o estudo da REGIC, o último é de 2018, vocês encontram lá na página do IBGE. Para quem tenha um domínio sobre SIG, é possível baixar as bases vetoriais desse estudo e as bases em Excel, as tabelas. É muita informação, aí é fácil de se perder. Há um momento em que você tem que decidir, não, eu vou só usar essa variável, porque se eu uso mais, não vou conseguir. Mas isso está todo disponível no site do IBGE. Com relação à REGIC, ainda eu recomendaria um estudo que é um texto para discussão, também do IPEA, que se chama, o título é REGIC, trajetória, variações e hierarquia urbana em 2018, da professora Rosa Moura, Líria Nagamine e Gustavo Ferreira, são pesquisadores do IPEA. Esse é um texto de 2021, está novinho. Ele analisa, fazem um comparativo entre os diferentes estudos da REGIC, que vem lá da década de 60. Muito interessante esse texto. Eles não falam especificamente em cidades médias e pequenas, mas é bom ter essa noção geral dessa rede urbana brasileira. E, finalmente, acho que um dado de Instagram, porque eles lá estão publicizando várias publicações. Tem uma rede que se constituiu agora há pouco tempo, que apareceu no Instagram há pouco tempo, que se chama Micropoli, se não me engano, Micropoli. Tem um K, acho que esse micro é com K, e eles lá estão postando, apresentaram os pesquisadores que participam, inclusive tem alguns que participam da RECIME, e tem publicado as capas de vários livros, de vários textos, e muitos deles, acho que a maioria deles são de livre acesso pela internet. Então, é outro dado importante. E, finalmente, bom, eu vou agora falar das publicações da RECIME. Bom, a RECIME publicou 2 livros gerais sobre a temática, que esses não estão disponíveis na internet. Eu acredito que talvez daqui a um tempo possam ficar, mas já são livros que são de 2006, 2008, que são Cidades Médias, Produção do Espaço Urbano e Regional, e Cidades Médias, Espaços em Transição. São esses 2 livros. E, além disso, tem uma série de outros textos que esses sim estão disponíveis, e o site é recime.org. Na página inicial vão aparecer 3 publicações, mas no final aparecem outras publicações, e se as pessoas clicam nesse link, lá abre a possibilidade para ver outras publicações. E ali tem vários que são de livre acesso, e estão todos os livros que já foram publicados sobre as cidades que foram estudadas. Então, tem Dourado e Chapecó, Marabá, Los Ángeles, que é uma cidade chilena, tem Passo Fundo e Mossoró, Chillán e Marília, Chillán também é uma cidade chilena, Tandil, que é Argentina e Uberlândia, Campina Grande e Londrina. São 6 livros de cidades que já foram publicados, ainda está na fila de publicação outros. Também tem aquele texto, embora não seja da RECIME, mas tem o link para a tipologia regionalizados espaços rurais brasileiros, que eu acho que vale a pena conhecer. É muito importante. Aí um papel muito importante do nosso colega Jean Bitton, da Federal de Pernambuco. E bom, aí tem outros textos disponíveis, como Cidade e Região, Cidades Médias e Região, Centro e Centralidade em Cidades Médias. Tem vários livros, estão todos disponíveis. Em algum deles você tem que fazer um pequeno cadastro
na página onde estão disponíveis, que é de alguma editora, mas depois disso você já consegue baixar. Ainda eu recomendaria, bem, não é sobre cidade média, é sobre metropolização, mas eu achei muito interessante uma aula que foi disponibilizada no YouTube do Observatório das Metrópoles, é do ano passado. É a aula 2, metropolização e a rede urbana. Por que é importante? Porque nós estamos, a ideia é, não sei, entender não apenas a cidadezinha que eu estou pesquisando, que é pequena ou que é média, que está num cantinho lá do mapa, não, mas tentar ter uma visão geral. E também é interessante ter essa noção da escala da metropolização, e essa aula que foi ministrada pela professora Olga Firkowski, da Federal do Paraná, e pela pesquisadora Rosa Moura, do IPEA, é muito interessante nessa temática. E acredito que essas eram as minhas sugestões. Tá certo. Bom, professor Oscar, então, né, com as tuas sugestões, nós chegamos ao fim do nosso podcast, do podcast Sem Fronteira, e gostaria de te agradecer por aceitar esse convite, de vir até aqui, conversar conosco e de, enfim, né, apresentar uma série de elementos para as nossas reflexões. Eu não tenho certeza, por todas as respostas que nós temos aqui do podcast, né, que, enfim, sua fala, suas questões deixaram muitos dos nossos ouvintes inquietados. E, enfim, gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite mais uma vez. Bom, sou eu que agradeço, obviamente, foi uma experiência muito interessante. Como conversávamos antes, esse período de pandemia tem nos colocado alguns desafios tecnológicos e às vezes não sabemos lidar muito bem com eles, mas vamos tentando ir nos adaptando e respondendo da melhor forma. Eu agradeço muito, eu pediria para as pessoas que vão ouvir esse áudio que compreendam que eu não sou brasileiro nato e por mais que leve mais de 20 anos no Brasil, eu não perco meu sotaque e eventualmente me atrapalho com as palavras em espanhol, mas espero que tenham podido entender a minha fala e estou aqui disponível. Qualquer pessoa pode encontrar meus contatos na internet e estamos disponíveis para qualquer consulta, qualquer sugestão ou comentário que alguém queira fazer ou pergunta que queira colocar. Muito obrigado. Que ótimo, obrigado, professor Oscar, por deixar, né, as portas abertas para todos os nossos ouvintes. Enfim, certamente dúvidas surgirão e teus contatos estarão à disposição nas nossas redes sociais, enfim, para que a gente possa fazer essa aproximação, esse link. O nosso programa de hoje ele fica por aqui. Em breve teremos mais um episódio do podcast Sem Fronteiras. Até lá!